Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Muito bom estarmos aqui reunidos para adorar o nome de Jesus. Eu vos convido ao Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler uma pequena porção nessa noite. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 a seguir. Para quem não estava aqui na semana passada, nós demos início a uma nova série de mensagens que tem o tema Uma Vida Divinamente Desequilibrada. Essa série é um convite a todos nós abraçarmos o estilo de vida que o Evangelho nos propõe. E abraçar o estilo de vida que o Evangelho nos propõe significa que nós vamos viver uma vida divinamente desequilibrada. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas dizem que a virtude está no meio, a virtude está no equilíbrio, né? Você tem que ser equilibrado em tudo. Parece uma frase, um discurso muito interessante, muito correto, mas a proposta dessa série é mostrarmos que esse pensamento está biblicamente errado. Por quê? Porque quando se trata do reino de Deus, não podemos ser equilibrados em tudo. Não podemos ser equilibrados, por exemplo, entre o crer e o não crer. Não podemos ser equilibrados entre a fidelidade e a infidelidade. Não podemos ser equilibrados entre a obediência e a desobediência. Então, irmãos, o Evangelho ele nos chama a uma radicalidade. A sairmos de cima do muro, a sairmos da inércia e assumirmos um estilo de vida radical. Infelizmente, hoje, muitos, no afã de quererem viver uma vida equilibrada aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, acabam não vivendo a integralidade do Evangelho, a integralidade da missão, a integralidade da sua própria vocação. Por isso, nós precisamos atentar, porque aquilo que o mundo chama de equilíbrio, Jesus pode estar chamando de outra coisa, como nós vamos ver nessa noite. Capítulo 20, versículo 24 do Evangelho de João. Os irmãos acharam, amém? Eu vou ler na versão NAA. Diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém, irmãos? O tema dessa mensagem nessa noite é discípulos que ferem Jesus. Discípulos que ferem Jesus. Eu quero começar esse sermão com uma imagem que vai ser projetada no nosso data show. Está meio escuro, né? Vocês conseguem ver? Todos estão vendo? Essa imagem é uma pintura de um artista muito conhecido chamado Caravaggio. Essa é uma obra que foi finalizada no início do século XVII, em 1602. E essa obra, como vocês podem ver, ela retrata o momento em que Tomé é convidado a colocar o dedo na ferida de Jesus. Você há de concordar comigo que
é uma cena gritante. É uma cena exagerada. Porque na leitura, Tomé não precisa nem colocar o dedo na ferida de Jesus. Caravaggio, esse pintor, esse artista, ele era conhecido justamente como um artista que pintava com detalhes e às vezes ele dava umas exageradas e tudo mais. Mas a gente nota exatamente isso nessa imagem. Esse detalhe, a gente denota o exagero. Embora ser uma obra magnífica, uma obra muito bela, ela retrata toda essa imagem um tanto quanto agressiva aos nossos olhos, né? Eu não sei você, mas ao olhar para essa imagem, me causa um certo desconforto, me causa um certo incômodo. É como se o discípulo estivesse, de alguma forma, ferindo Jesus novamente. E hoje eu quero mostrar para vocês, com base no texto que a gente leu, você pode acender a luz, Paulinho, por favor? Quero mostrar para vocês, com base nesse texto que nós lemos, como que a nossa incredulidade, muitas vezes disfarçada de equilíbrio, pode ferir aquele que já foi ferido na cruz. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque um dia o pecado de todos nós feriu a Jesus. Um dia o pecado de todos nós levou Jesus para a cruz. O pecado de todos nós causou feridas profundas e marcas profundas no corpo do Senhor. Mas uma vez que nós fomos alcançados por esse sacrifício, não podemos de forma alguma sermos agora discípulos que o ferem novamente. Nós já fizemos isso uma vez. E acontece que todas as vezes, meus irmãos, que nós nos portamos com incredulidade frente às verdades eternas, nós estamos propensos a ferir a Jesus novamente. Por isso, a proposta dessa série, a proposta dessa mensagem nessa noite também é: ou vivemos como quem crê, ou vivemos como crentes no Senhor, ou seguimos uma vida apática, morna e ferindo a Jesus constantemente. É exatamente isso que esse texto nos mostra, como a incredulidade ela pode se manifestar até mesmo no coração de quem caminhou ao lado do Senhor. Quem teve experiências com o Senhor, quem ouviu a sua voz, quem viu os milagres, quem experimentou o sobrenatural. Então a incredulidade é um problema que não afeta apenas ateus, não afeta apenas agnósticos, ou até mesmo aqueles que detestam a fé cristã. Ela afeta discípulos também. E a minha oração é que essa série e essa palavra especificamente nessa noite seja um antídoto, até mesmo um tratamento intensivo e agressivo que possa penetrar no fundo da nossa alma e nos curar de qualquer tipo de incredulidade. Bom, o texto que lemos mostra os discípulos reunidos após a morte e a ressurreição do Senhor. Segundo as narrativas do próprio Evangelho de João, Jesus já tinha se mostrado vivo e ressurreto para alguns deles, alguns dias atrás. Primeiro a Maria Madalena, depois aos demais discípulos. Acontece que o Tomé não estava nesse episódio. Todos tiveram a magnífica experiência de contemplar o Cristo ressurreto, exceto Tomé. E o versículo 24 diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então Jesus tinha vindo, se mostrado, se revelado. E a pergunta inicial é: o que aconteceu quando Jesus veio? O que Tomé perdeu? Depois você pode ler em casa com mais tranquilidade, mas os versículos 19 ao 23 do capítulo 20 do Evangelho de João mostram Jesus aparecendo para os seus discípulos, ele os acalmando, e também mostra ele fazendo algo extremamente poderoso e diferente de tudo que ele tinha feito até então. Jesus sopra sobre os seus discípulos
o Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é muito significativo. Por quê? Porque Jesus caminhou com seus discípulos por aproximadamente 3 anos. Eles tiveram um discipulado intensivo. Eles caminharam ao lado do Senhor, aprenderam muitas coisas, mas o Senhor não havia feito isso ainda. Ele não havia soprado sobre eles o Espírito Santo. Então esse gesto não é apenas um ato simbólico, é uma ação direta e intencional do Senhor para com os seus discípulos. Claro que existe toda uma discussão como que esse texto se correlaciona com Atos 2, mas eu não vou entrar nessa discussão, obviamente. O fato é que o texto de João nos mostra que Jesus sopra sobre eles e Jesus diz: recebam o Espírito Santo. Ou seja, não podemos ignorar que existe uma ação direta de Jesus. Jesus está liberando algo sobre os discípulos. Jesus está soprando o Espírito. Mas o detalhe a ser observado, como diz o texto, é que Tomé não estava presente. Onde que estava Tomé, irmão? O texto não diz, a Bíblia omite essa informação. Pode ser que ele estava triste, pode ser que ele estava abatido, pode ser que ele estava decepcionado, pode ser que ele estava resolvendo também algum problema pessoal. Fato é que ele não aparece na narrativa. E ele não está com os discípulos num momento extremamente importante. E o texto é claro ao mostrar que ele perde esse evento emblemático. Tomé perde a visitação do Senhor. Tomé perde de ver o Cristo ressurreto junto com os demais. Tomé não ouve a voz do Senhor, não recebe o sopro do Espírito. Então nós temos aqui uma série de fatores que contribuíram para a incredulidade e a intransigência de Tomé mais à frente. Mas eu quero destacar 2 pontos nessa introdução. Primeiro, o fato dele não ter recebido o sopro do Espírito como os demais. Só abrindo um parênteses rápido aqui, discípulos que não têm o Espírito tendem à incredulidade. A Bíblia nos mostra que a ausência do Espírito no interior do ser humano abre espaço para todo tipo de ceticismo concernente às questões espirituais. É Paulo que diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que Paulo está nos dizendo é que a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela é cética por natureza. E na vida da igreja, irmãos, na vida comunitária da fé, isso é algo muito sério. Porque Deus pode estar fazendo grandes coisas no nosso meio e o cético continua com o seu coração endurecido, achando que tudo que está acontecendo é desnecessário, é fútil ou não faz sentido segundo a sua própria perspectiva. Deus pode estar curando, Deus pode estar libertando, Deus pode estar falando, Deus pode estar movendo o sobrenatural e o cético continua sem crer. Em Atos capítulo 2, nos mostra uma cena que ilustra o que eu estou falando. Lá em Atos capítulo 2, nós temos o grande cumprimento da profecia de Joel, o derramar do Espírito. Os discípulos, eles são encharcados pelo Espírito Santo. E aí tem um pessoal que não participa, não está envolvido nisso. E aí eles começam a ver esse mover e eles olham e eles começam a dizer assim, olha, isso aí não é coisa de Deus, isso aí na verdade é coisa de gente bêbada. Eles estão bêbados, eles estão embriagados. A incredulidade, ela tem o poder de nos tornar espectador de algo que Deus queria que nós estivéssemos participando. Então a ausência do Espírito nos leva à incredulidade e à dureza de coração. Por isso, o Espírito de Deus, ele é fundamental na nossa jornada espiritual, irmãos. Porque a fé, ela não é produzida
apenas por informações corretas, uma boa teologia, uma boa estrutura eclesiástica. A fé, principalmente, ela é gerada pelo poder do Espírito, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos leva a crer, é o Espírito que leva o ser humano ao arrependimento. Sem ele, nós tendemos à incredulidade. E a verdade, meus irmãos, é que existem seguidores de Jesus que não têm o Espírito. São pessoas que amam o Senhor. São pessoas que amam a igreja, amam a palavra, mas não nasceram de novo. Não tiveram seus corações transformados, ainda têm um coração de pedra. E o discípulo que não tem o Espírito é um seguidor, mas não é uma testemunha. O discípulo que não tem o Espírito é um entusiasta da religião cristã, mas não é um filho de Deus regenerado. O discípulo que não tem o Espírito viverá entre a inconstância e a incredulidade, e enquanto permanecer assim, a sua vida não apenas oscila, não apenas vacila, mas continua por conta da dureza de coração e a incredulidade ferindo ao Senhor. Então eu penso, meus irmãos, que é extremamente urgente nós clamarmos ao Espírito que Ele nos dê um coração para crer. A minha oração nesses últimos dias, Pastor Eduardo, é que toda a nossa comunidade seja batizada no Espírito, submergida na realidade do Espírito. Talvez você veio de um contexto de igreja onde ser batizado do Espírito significa as pessoas ficarem rodando e tal. Dentro de uma análise bíblica, o ser batizado com o Espírito é você ser submergido na realidade dos céus. É você ser encharcado pela realidade dos céus. Porque sem isso, meus irmãos, nós vamos viver uma vida de incredulidade. O outro fator tão importante quanto esse primeiro é a realidade que Tomé também está ausente da sua comunidade de fé. Quando Jesus aparece, ele não procura cada discípulo de maneira individual. Ele aparece onde eles estão reunidos. Eles estão reunidos com medo, num ambiente trancado, com medo da perseguição dos judeus, com medo da perseguição dos romanos. Mas é nesse ambiente que eles decidiram estar e partilhar a sua fé naquele momento. E Jesus ali, nesse ambiente onde está, os seus discípulos, decide se revelar. Tomé perde a manifestação de Jesus. Tomé perde a palavra direta. Tomé perde o sopro do Espírito, porque estava longe, naquele momento, da sua comunidade de fé. Isso é sério. Porque a fé, meus irmãos, ela é fortalecida na comunhão. Mas a incredulidade, ela cresce no ambiente da solidão. Quando você se isola, o isolamento enfraquece os sentidos espirituais. Por isso que o inimigo das nossas almas, ele quer que você fique isolado. Ele quer que você fique isolada. Ele quer isolar você da comunhão dos santos, da comunhão do povo de Deus, da vida da igreja, da vida comunitária, da vida com os irmãos. Quando nós decidimos viver uma fé longe da comunhão dos santos, nós estamos dando margem para a incredulidade crescer em nós. Estamos dando margem para a incredulidade. Perdão. A minha voz, ultimamente, tem falhado. Estamos dando margem para a incredulidade se proliferar em nossos corações. Eu estava vendo um documentário
da Discovery, que mostrava um rebanho de gnus. E eles eram um rebanho muito forte, irmãos. E eles estavam passando um riacho. O gnu é uma espécie de boi. E eles passavam um riacho. E tinha um bando de leões só observando esse rebanho de gnus. E de repente, lá no meio desse bando, teve um dos gnus que, eu não sei se ele estava com a pata machucada, foi isso que o narrador comenta. E ele vai ficando para trás. E quando ele começa a ficar para trás, ele vai se distanciando do rebanho. Ele vai se distanciando do bando, a ponto de ficar totalmente isolado. E os leões veem aquele momento como uma grande oportunidade. E naquele dia, o pobre do gnu virou o prato principal. Eu estava escrevendo esse sermão e eu lembrava dessa imagem, dessa cena. Essa cena, ela ilustra o que eu estou falando aqui, o que eu comecei falando com vocês. Quando nos afastamos da nossa comunidade de fé, nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Quando nos afastamos, nós nos tornamos presas fáceis. Ao nos isolar, nós perdemos o ambiente onde a fé é alimentada, onde a palavra é compartilhada, onde a oração acontece. Então a palavra para você nessa noite é: não se isole. Não se isole. Não deixe de congregar, não deixe de vir ao culto. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Eu sei que às vezes, irmão, bate o cansaço, bate a fadiga, mas o Senhor nos chama para esse ambiente de comunhão. Semana passada, irmãos, eu estava muito mal do estômago. Eu fui à tarde num aniversário, mas eu cheguei no culto embrulhado. Eu já tinha tomado sal de fruta, já tinha feito de tudo, tomado água. E eu estava aqui, irmãos, me revirando. E o louvor acontecendo, eu estava assim, ó. Mas é porque eu estava embrulhado, sabe? E antes do pastor Dudu subir, eu falei: olha, se tu me vê saindo do meio da mensagem, cara, é porque eu estou embrulhado, ora por mim. Mas eu continuei, eu permaneci aqui, e eu fui sentindo a presença de Deus. No final, a gente teve um momento de oração aqui, eu vim orar para um irmão. E, irmãos, quando eu orava, o Senhor Deus me encheu de alegria. Eu fui renovado na semana passada aqui, renovado no Espírito. Enquanto eu orava, eu sentia um refrigério da minha alma, eu sentia cura no meu ser acontecendo, porque eu estava aqui orando pelo meu irmão. Eu não estava pedindo cura para mim, eu estava orando e intercedendo por ele. Então, irmãos, é nesse ambiente onde essas coisas acontecem. Não podemos perder isso de vista. Por isso, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender, irmãos, que a incredulidade, ela não invade o coração de forma repentina. A incredulidade, ela não acontece da noite para o dia. Um belo dia você acorda e diz: hoje eu vou ser incrédulo, hoje eu vou ser ateu. Não é assim que acontece. A incredulidade, ela vai crescendo silenciosamente quando nós deixamos o lugar onde Deus decidiu se revelar. Não sei se você já ouviu falar de um movimento chamado Desigrejados, muito conhecido. Não é novo, na verdade, na época que eu fazia faculdade, há 10 anos atrás, já se falava sobre os desigrejados. E esse grupo é formado por pessoas que afirmam crer no Senhor, afirmam amar a Bíblia, mas eles optam em caminhar longe de qualquer comunidade de fé. Geralmente eles dizem: olha, eu amo o Senhor, eu amo a Bíblia, mas eu não preciso de pastor, eu não preciso de irmão, eu não preciso de ninguém para ter a minha espiritualidade, para ter a minha religiosidade. À primeira vista, isso soa como uma declaração de liberdade espiritual. É uma declaração que parece, sabe, algo de alguém evoluído. Aos ouvidos da
da sociedade é um discurso equilibrado. Mas, na verdade, irmãos, essa fala revela uma teologia diabólica, uma teologia luciférica. Por quê? Porque nenhum membro sobrevive fora do corpo. Nenhum membro sobrevive fora do corpo. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, não sou eu. Membro fora do corpo que tem vida por si mesmo é só em série e filme. Eu já falei isso aqui só lá na família Adams, tem a mãozinha lá que tem vida própria. Na vida da igreja isso não existe. Se a gente quer ter vida, nós precisamos estar ligados ao corpo. Então você goste ou não, queira você ou não, Cristo decidiu se revelar no meio da comunhão do seu povo. Por isso a importância de nós vivermos em comunhão. Foi exatamente isso que Tomé, ele perdeu. Tomé se afastou dos discípulos e ele perdeu a manifestação do Cristo ressurreto. Enquanto a comunidade celebrava a vida, celebrava o Cristo vivo, ele permanecia preso à memória da morte. Os discípulos chegaram para ele e disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. E a resposta de Tomé é um ceticismo, porque a sua fé começou a adoecer justamente na ausência da comunhão. Por isso a dúvida, por isso o questionamento, por isso o pessimismo, a falta de esperança. Por isso ele exige provas. Por isso ele se recusa a crer. Perceba isso na sua fala, lá no versículo 25. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Existem alguns atenuantes nessa fala. Jesus tinha dito que iria ressuscitar. Jesus já tinha prometido. Então Tomé não está duvidando somente da palavra e do testemunho dos irmãos. Ele está duvidando da palavra do próprio Cristo, daquilo que Cristo já tinha falado. Tomé é o arquétipo do crente que não se satisfaz com o que Jesus já falou. Ele quer algo novo, ele quer algo a mais, algo sensorial. Mas a fé é verdadeira, irmãos. Ela não exige novidades. Ela descansa naquilo que já foi dito. A fé não é ausência de ponderação, mas é ponderar e agir com base nas promessas e na palavra de Deus. Quem disse isso é o Tim Keller. Não precisamos de uma nova revelação. Precisamos crer com profundidade naquilo que o Senhor já revelou. Outro detalhe é que para Tomé não é suficiente ver. Ele precisa tocar. Ele precisa colocar sua mão, ele precisa se certificar, ele precisa de provas empíricas para crer. Embora seja um discurso aparentemente equilibrado, revela, irmãos, muita incredulidade. Porque a incredulidade é o oposto da fé. O oposto da fé não é a racionalidade. Não é a racionalidade. Porque a fé cristã, ela tem a sua dimensão racional. É uma fé que pensa, que articula pensamentos lógicos. Tomé não está sendo ponderado no âmbito da lógica. Ele está sendo equilibrado no âmbito errado da incredulidade. Ele não está sendo racional, ele está sendo incrédulo. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz que a incredulidade é a resistência deliberada à fé. É a recusa no crer. Preste atenção nisso, irmãos. É a recusa no crer. É a recusa no acreditar. É a imposição de condições para acreditar.
É uma resistência interna que diz: eu só creio se for do meu jeito. Eu só creio se isso acontecer. Eu só creio se for desse jeito. Se não for assim, não é de Deus. Eu só creio se a minha percepção pessoal testificar. Sabe, irmãos, quando a fé precisa obedecer às exigências da lógica, ela já não é mais fé. É idolatria disfarçada de devoção. Isso é perigoso, porque aos nossos olhos parece sensatez, parece equilíbrio, parece zelo, mas aos olhos de Jesus é incredulidade. Tudo tem que se encaixar nos meus moldes para que eu possa crer. Se não for assim, eu não creio. Se não for assim, eu não quero. Se não for desse jeito, eu não acredito. Então, na verdade, você não quer Deus, você quer um ídolo. Um ídolo. Um Deus segundo a sua imagem e sua semelhança. Um Deus moldado segundo as suas vontades. Um Deus segundo os seus critérios, segundo os seus caprichos. O que nós precisamos entender é que o Deus das Escrituras, Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, o Santíssimo Deus Triuno, Ele não se submete aos nossos caprichos. Ele não se encaixa nos moldes que nós predeterminamos. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor, cale-se diante dEle toda a terra, diz o profeta. Esse Deus nos chama a vivermos pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Todos que foram justificados são chamados a viver pela fé. Viver pela fé é crer antes de ver. Viver pela fé é confiar mesmo quando nós não entendemos, ou quando não estamos entendendo, não temos clareza. Viver pela fé é caminhar sem saber o próximo passo. É descansar na certeza que o Senhor controla a história. O mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar um caos, mas o trono de Deus permanece inabalável. Viver pela fé é andar na direção oposta da incredulidade, igreja. E a verdade é que Deus chama o homem desde sempre a caminhar pela fé, a viver pela fé. Não começou com Abraão, não começa em Gênesis 12, começa lá em Gênesis 2, lá com Adão. No primeiro casal, Deus chama eles e diz assim: vem cá, vocês podem comer de todo esse fruto, de todas as árvores desse jardim. Mas de um lugar vocês não vão comer: da árvore do conhecimento do bem e do... Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Por que Deus diz para o homem não acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque o homem deveria viver direcionado por aquilo que Deus diz que é bom e aquilo que Deus diz que é mal. Ou seja, o bom é aquilo que Deus diz que é bom, o mal é aquilo que Deus diz que é mal. E isso deveria bastar. Quando a humanidade, na pessoa de Adão, acessa esse lugar, ele está dizendo que ele quer por si só conhecer o que é o bem, conhecer o que é o mal, independente de Deus, a parte de Deus. Ou seja, o critério para o bem e o mal, a partir da queda, não é mais Deus, passa a ser a minha percepção. Essa ação deliberada trouxe um prejuízo enorme
para o cosmos, para toda a criação. Trouxe ruptura, desequilíbrio, morte, dor, sofrimento. Mas um dia, Deus entrou na história. O próprio Deus, na pessoa do Filho, entrou na história para resolver esse problema, para reorganizar tudo isso. E sabe o que aconteceu? O preço que ele teve que pagar foi a sua morte. Alguém foi ferido para restaurar todas as coisas. Por isso que todas as vezes que nós nos portamos com incredulidade, nós estamos ferindo Jesus novamente. Porque nós estamos repetindo um padrão comportamental que levou Jesus para a morte. Você entende a complexidade disso? Então essa palavra, nessa noite, é para todos nós. Não é para um nicho de pessoas. É para todos nós, duros de coração. Essa palavra é para você que talvez não está sentindo mais nada. E acha que o problema é a igreja, é o líder. Não é porque você não está sentindo nada que isso significa que Deus não está aqui. Essa palavra é para você que não está acreditando em mais nada. Que prefere acreditar talvez num guru gospel do que na exposição da palavra de Deus. Essa palavra é para você que anda insatisfeito com tudo. Nada presta, nada está bom. A igreja não está boa, o pastor não é bom, o pregador é ruim, a banda é ruim, tudo é ruim. Quando nós vamos entender que não é Deus que se sujeita às nossas vontades, mas é nós que devemos se submeter a Ele. Quando nós vamos entender que a fé não é sobre sentir algo, mas é sobre confiar mesmo quando nós não estamos vendo nada. Quando nós vamos entender que Deus não precisa provar nada para nós, porque Ele já nos deu tudo, Ele nos deu Cristo. Quando nós vamos entender que o maior milagre já aconteceu, Jesus ressuscitou, e essa deve ser a força motriz que nos impulsiona para vivermos o chamado na integralidade. Na continuação do texto, versículo 26, mostra Jesus aparecendo para eles 8 dias depois da outra aparição. Ele se coloca no meio deles, oferece a sua paz e se dirige a Tomé. E o versículo 27 diz: põe aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Eu chamo a sua atenção para a repreensão de Jesus. Perceba que Jesus não romancia a atitude de Tomé. Eu já vi pregadores romanceando a atitude de Tomé, dizendo que ele teve um pensamento crítico, que ele pensou, enquanto os outros... Irmãos, Jesus não romancia a atitude de Tomé. Ele o repreende. Jesus não repreende pela dúvida. Ele repreende pela incredulidade, porque a incredulidade vai além de qualquer dúvida. As dúvidas, elas fazem parte da vida humana, do processo da vida humana. As dúvidas nos fazem crescer, as dúvidas nos fazem aprender, mas aqui é incredulidade, é a recusa no acreditar. Os discípulos aqui, eles insistiram, eu não vou citar o texto grego aqui, mas
eles insistiram repetidamente. Eles chegaram para Tomé e começaram: Tomé, nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou, Ele falou com a gente, Ele soprou sobre nós. Eles insistiram, mas o Tomé ele estava com seu coração duro, não querendo ouvir o que eles estavam falando. Então o problema de Tomé não é a ausência de evidência, não é a ausência de palavra, não é a ausência de testemunho. O problema é a ausência de rendição. Porque esse é o efeito nefasto da incredulidade. A falta de rendição. A nossa fraqueza nunca será um problema para Deus. O problema é a nossa falta de rendição. O pecado não é um problema para Deus, porque esse problema foi resolvido na cruz do Calvário. O problema é a falta de rendição. Jesus nunca teve problema com gente fraca. Pode olhar nas narrativas dos evangelhos. Jesus nunca teve problema com gente fraca, mas ele sempre teve problema com gente hipócrita, que dizia que era uma coisa que não era. Pessoas que eram inflexíveis, eram incrédulos, não se dobravam, recusavam acreditar. É com esse tipo de gente que Jesus teve problema. Por isso, a incredulidade, ela nos leva à insubmissão. Essas palavras, incredulidade e insubmissão, elas estão de alguma forma interligadas. A insubmissão é a filha mais velha da incredulidade. Por isso, o Senhor nos diz, nessa noite, irmãos, não seja incrédulo. Não seja incrédula. Seja crente. Seja crente. Não seja alguém duro de coração. Não seja alguém com o coração duro. Porque isso não combina com o discipulado. Isso não combina com o estilo de vida que o Evangelho nos propõe. Quando você olha para a história de Israel, você percebe Deus constantemente repreendendo o seu povo com relação à incredulidade. Porque eles viram os sinais poderosos de Deus no Egito, irmãos. Eles viram Deus subjugando a maior nação do mundo. Deus colocando o Egito de cabeça para baixo. Deus manifestando sinais nos céus e na terra. Não bastasse isso, Deus os tira de lá, Deus abre o mar vermelho, eles veem a coluna de fogo, eles veem a nuvem, eles recebem maná, o pão do céu, eles bebem água que brota da rocha, eles viram os sinais, eles viram as maravilhas, mas mesmo assim, eles se mostraram incrédulos em muitos momentos. É por isso que nas narrativas do Pentateuco, em alguns momentos, Deus chama o seu povo de dura cerviz. O que é isso? Dura cerviz. Eles têm um pescoço duro. Deus está ilustrando, usando a figura de um boi indomável, um boi incontrolável. Um boi que não se submete, não se rende de jeito nenhum, que não obedece. E o resultado de toda essa incredulidade é que toda aquela geração que saiu do Egito, quase 2 milhões de pessoas aproximadamente, eles ficaram pelo deserto, eles não entraram na terra prometida. Somente Josué e Calebe adentraram. E os filhos dessa geração que saiu do Egito. E o autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 19, ele diz que eles não entraram por causa da incredulidade dos seus corações. A Bíblia, ela é enfática. Deus é enfático. O Senhor não negocia com a incredulidade, irmãos. Por isso precisamos parar para refletir com seriedade, porque quantas vezes nós já vimos
a mão do Senhor agindo em nosso favor. Se a gente abrisse aqui para ouvir os testemunhos, eu tenho certeza que nós iríamos ouvir muitos testemunhos, histórias incríveis da ação do Senhor na vida de cada um de vocês. Nós já vimos o mover de Deus, nós já ouvimos a voz do Senhor. Mas mesmo assim, em muitos momentos da nossa jornada, quando nós estamos sendo provados, ou quando estamos passando pelas provações, a nossa resposta é um belo de um ateísmo prático. Correspondemos de uma forma incrédula. O ateísmo prático é quando nós, com o nosso comportamento, negamos ao Senhor e o seu poder. Dizemos que amamos o Senhor, cantamos canções que expressam o nosso amor, mas no dia a dia agimos como incrédulos. Dizemos que confiamos, mas nos desesperamos diante de qualquer má notícia. Declaramos que o Senhor é a nossa segurança, mas vivemos movidos pelo medo e pela ansiedade. Cantamos que Ele é tudo, mas na prática, Ele é o último a ser consultado nas nossas decisões. Fazemos orações bonitas no domingo, mas na segunda-feira tomamos decisões sem buscar o Senhor, sem consultar a sua vontade, como se Ele estivesse ausente ou indiferente. Esse é o retrato do ateísmo prático. Uma vida que honra a Deus com os lábios, mas ignora nas escolhas do dia a dia. Essa postura pode representar equilíbrio para o mundo cético, mas aos olhos de Jesus é totalmente reprovável a incredulidade. No livro de Apocalipse, nós temos Jesus se dirigindo às igrejas da Ásia Menor. A última delas é a igreja de Laodiceia. Essa foi a comunidade mais repreendida pelo Senhor, porque eles diziam que criam em Jesus, mas a verdade é que eles viviam um ateísmo prático. Eles diziam: nós somos ricos, nós somos abastados, nós não precisamos de nada. Jesus diz: mal vocês sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus declara que aquela atitude deles representava mornidão espiritual. Ele diz: porque vocês não são frios, vocês não são quentes, eu estou a ponto de vomitá-los. Eles não eram frios e nem quentes, porque eles eram meio termo. Eles eram equilibrados. Eles não eram frios e nem quentes, porque já haviam endurecido o coração a ponto de não crer plenamente. Mas também eles não tinham coragem de rejeitar abertamente. Então eles eram mornos, equilibrados, estavam anestesiados pela incredulidade disfarçada de equilíbrio. A coisa estava tão séria nessa igreja, irmãos, tão séria, que Jesus diz assim, lá no capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, é uma figura de linguagem. É como se a igreja tivesse colocado Jesus para o lado de fora. E deixa eu te falar algo, se Jesus está pelo lado de fora, alguma coisa está errada pelo lado de dentro. Jesus estava chamando eles. A incredulidade desses discípulos tinha colocado Jesus para fora da igreja, tinha batido a porta na cara de Jesus. O único meio de Laodiceia se curar desse mal é abrir a porta. É abrir o coração. É se render. Só podemos ser curados, irmãos, da frieza, da dureza
e da mornidão se nós abrirmos o coração para o Senhor agir. Abrirmos o coração para o Senhor, se render ao Senhor, porque Ele nos chama. Ele está nos chamando. E o que eu acho interessante, voltando aqui para a história, para a gente finalizar, e eu já vou orar, por isso que eu pedi para a banda subir, é que mesmo com as mazelas, mesmo com as imperfeições e limitações, Deus continua insistindo em nós. Deus não desiste de nós. A repreensão de Jesus a Tomé é dura, é pesada, mas é necessária. Não seja incrédulo, seja crente. Mas eu estou convicto pela Bíblia que nesse dia aqui, 8 dias depois que Jesus voltou aqui, Jesus voltou só por causa de Tomé. E isso é a perfeita expressão da graça de Deus. Um Deus que insiste em nós, irmãos. Um Deus que não desiste. Mesmo com as nossas imperfeições, incredulidade, mesmo muitas vezes a gente sendo cabeça dura, batendo a cara no muro, o Senhor não desiste, Ele insiste. Jesus condena a prática da incredulidade, mas Ele ama o discípulo a ponto de voltar para restaurá-lo, para mudar a sua sorte, para mudar a sua história, para transformar a incredulidade em convicção. Ao ver Jesus, ao contemplar Jesus, e eu queria que você visualizasse essa cena comigo, ao ver Jesus, Ele não precisou tocar. A pintura que a gente viu aqui no início, ela é exagerada por causa disso. Tomé não precisou tocar. Ao ver Jesus, ao ver o Senhor, ele se lançou, ele se rendeu, ele se prostrou. O texto mostra uma rendição completa e absoluta. Tomé é o primeiro discípulo a reconhecer Jesus como Deus. Senhor meu e Deus meu. Tomé, ele está dizendo com essa declaração, Jesus não é somente um homem que ressuscitou, isso já seria algo incrível. Tomé está dizendo, Jesus não é somente o meu professor, o Messias de Israel, o Cristo, não, Ele é Deus. Senhor meu e Deus meu. A incredulidade se transforma numa convicção poderosa quando nós nos rendemos, quando nós paramos de lutar, quando nós abrimos o coração. Quando nós nos rendemos completamente, irmão. Quando nós largamos as nossas armas. E nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Reconhecemos que não é sobre nós. Não é sobre o nosso achismo. Não é sobre a nossa opinião, a nossa perspectiva. Não, é sobre Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos nos render. Tomé teve a sua incredulidade transformada numa santa convicção. A tradição diz que Tomé foi o discípulo, escute isso, o discípulo que foi mais longe pregando o Evangelho.
Tomé foi parar na Índia, no sul da Índia. Nem Paulo foi tão longe. A incredulidade foi transformada. E Jesus, ele finaliza esse encontro com a célebre frase, talvez apontando para nós, dizendo: bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não precisam de nada para crer. Aqueles que confiam no Senhor e que acreditam nele, independente de tudo, apenas confiam no Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.